Oi gente, meu nome é Andressa. Hoje é dia de um vídeo novo por aqui. Não é uma data, né, habitual. Eu estou gravando um pouco antes, mas esse vídeo é pra sair no domingo, se tudo der certo, porque é o dia do meu aniversário e eu queria, né, fazer um negocinho mais diferente por causa disso. Lembrar um pouco aí da minha vida como leitora e os livros, né, que me marcaram ao longo, né, desses 24 anos de vida, mas que comecei a ler talvez aí na metade disso. Livros são algo que se tornou, é uma coisa que se tornou uma das minhas preferidas e que significam muito pra mim. Então, né, nada mais justo que no dia do meu aniversário, dia 25 de setembro, este vídeo saia, né, aqui no canal. Já tive alguns vídeos por aqui de favoritos, eu acho que eu já fiz pelo menos um ou dois, mas que eu acabava mencionando sempre os mesmos livros, então, e faz muito tempo que eu postei sobre isso, né, então resolvi fazer uma atualização e mostrar pra vocês então alguns livros que eu tirei da estante que significam muitas coisas pra mim, que me marcaram de alguma forma. Pode ser o mais emocionante, pode ser o que me fez sorrir o tempo inteiro, o que me deixou pirada na cabeça, enfim, na minha vida como leitora. O primeiro livro que eu li por vontade própria e não por obrigação da escola, ou porque eu teria que fazer uma prova sobre ele depois, acabou sendo Amanhecer, né, de Crepúsculo. Depois deles vieram muitos outros que também são muito importantes pra mim, e é isso que eu vou mostrar pra vocês. Muitos recentes, que eu li ano passado, esse ano, mas que já estão aqui no meu coraçãozinho. Mas vamos ao que interessa, porque eu estou enrolando vocês. Mas antes de começar, já quero dizer pra vocês deixarem o curtir de vocês, já se inscreverem no canal quem não é inscrito, e deixar aqui nos comentários qual o livro favorito de vocês. Vamos começar. Vou mostrar na ordem que eu fui tirando da estante. Eu fiz uma listinha até, mas eu não posso dizer que tal livro é o meu preferido ou não, porque são gêneros completamente diferentes, a maioria deles. Então, não acho justo, até porque cada um me atingiu de uma forma diferente. O primeiro que tá aqui na pilha é o Escola de Contos Eróticos para Viúvas, da Bali Kaur. Fiquei simplesmente encantada com essa leitura. Foi talvez não o primeiro, mas um dos que eu mais senti isso de que eu não precisava ler uma história cheio de conflitos, cheio de reviravoltas, cheio de combates e lutas e sangue e mortes, pra gostar da leitura, né? Então, esse aqui é muito... Eu vi o crescimento de uma personagem específico, mas também vi muitas outras mulheres incríveis que fazem parte dessa história, viúvas que não deixaram de viver, né, ou não deixam de ser algo apenas só porque, né, perderam o marido. Elas são muito mais do que isso, e elas vão descobrir isso ao longo do curso, ao longo do livro, e a Nick vai perceber sobre isso também, mesmo que ela de certa forma faça parte disso, desse grupo, né, porque ela é filha de imigrantes indianos, então ela também é indiana, então acho que foi nesse momento que ela percebeu que, né, ela era realmente e tinha muito em comum com essas pessoas, com essas mulheres. Enfim, é um livro fantástico que me marcou demais e que me arrependi de não ter lido mais rápido, porque acabei dando uma enrolada nele, mas foi um livro que eu terminei encantada. Lembro dele até hoje, do início ao fim, porque foi incrível e realmente foi um livro inesquecível e que me fez querer ler outras coisas nesse estilo, desse tipo e que tenha significado, que tragam pessoas reais, de certa forma, e que representam um grupo que talvez a gente não veja eles sendo representados com muita frequência, né? Então, tá aqui. O próximo livro que eu vou mostrar pra vocês foi o primeiro livro que eu reli, que eu quis reler, né? Eu li a primeira vez por obrigação, eu lembro disso, que eu precisei ler na escola. Não sei o que teve, mas eu lembro que eu li.
E aí acabei escolhendo ele por acaso, assim, porque eu via muitos colegas lendo e dizendo que gostaram, então eu disse, vou ler. Aí mais pra frente, depois, anos depois, alguns anos, não tanto assim, eu fui lá e reli. E já, né, tendo o meu livro, que é então O Menino do Pijama Listrado, do John Boyne. Isso aqui é a coisa mais incrível do mundo. É um livro que tu vai ler. Ele só tem 100 e poucas páginas. 180 e poucas páginas, deu 186, para ser preciso. E ele é perfeito. Ele é incrível, ele te toca de uma forma sensacional. Ele traz crianças de lados opostos, mas opostos no sentido de que uma é filho de alguém importante do exército nazista, outra está no campo de concentração, duas crianças separadas por uma cerca, né? E a gente vai ver a amizade que vai nascer aqui e as consequências disso mais pra frente. E foi uma leitura que, nas 2 vezes que eu li, eu chorei pra caramba e fiquei, assim, apaixonada. Eu amo esse livro, a cada vez que eu olho pra ele dá vontade de reler de novo. Mas ele tem um final tão triste que às vezes eu fico, meu Deus, eu não quero chorar de novo com esse livro. Mas ele é lindo, ele fala principalmente sobre amizade, independente de quem cada um seja. E, né, essa coisa de infância, de não... das crianças não se importarem com isso, com diferenças, né? E... enfim, lindo demais, e foi realmente o meu primeiro livro que eu quis reler. E me apaixonei ainda mais do que já tinha sido, né? Na primeira vez que eu li. Também vi o filme, mas o livro pra mim é 1000 vezes mais marcante, assim, porque a gente vai entrar na história junto com esses personagens, principalmente com o Bruno, que é o menino alemão. Quer dizer, estou dizendo que ele é alemão, mas os dois são, pelo que eu me lembre. Enfim, sensacional. E me marca até hoje, né? E aí depois não, né? A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Ainda não li 1984, mas esse aqui, meu primeiro contato com o autor. E posso dizer, né? Com este gênero, em que a gente vê reflexos de uma sociedade, aqui no caso que ele vivia, né, na época que ele escreveu, mas que pode muito bem ser colocada em qualquer tipo de sociedade, em qualquer tempo, porque a gente vai encontrar exatamente isso, né? É uma coisa cíclica, vamos dizer assim, que as coisas são de uma forma, existe uma reação, revoltas, e de repente começa tudo de novo sem que as pessoas percebam, e a gente vai começando tudo de novo até alguém se recusar a aceitar ser tratado de determinada forma. Mas aí vai ter alguma pessoa que vai se aproveitar disso mais pra frente, porque, né, poder, né, é uma coisa que atrai a todos, ou a maioria, ou talvez os mais espertos que se aproveitam disso. Enfim, foi uma leitura sensacional e que acho que enfim, eu acho esse livro sensacional. São bichos, mas claramente podiam ser qualquer tipo de pessoa, sociedade, ou outros, sei lá, outro tipo de coisa, mas sabe? É sensacional. E aí também um livro que me marcou de uma forma diferente, mais ou menos do mesmo jeito que Escola de Contos Eróticos, foi Ponto Cardial, da Leonor de Recondo. Eu chorei, eu sofri junto com a personagem, a gente tem que cuidar com o que a gente fala pra não dar spoiler, mas não, eu não vou falar. Esse aqui eu vou ler atrás, só pra vocês sentirem. Dentro de seu carro, no estacionamento, Matilda retira com cuidado a maquiagem do rosto, o vestido apertado, o sapato de salto altíssimo. Veste uma roupa de ginástica, então já não é Matilda, mas Laurent, marido de Solange e pai de 2 filhos. Quando percebe que incorporar uma persona feminina uma vez por semana já não é mais o suficiente,
decide completar a transição e abrir o jogo para a esposa e os filhos. É só o começo dessa busca por sua verdade interior. E a gente vai ver ele lutando para assumir ela, né? A sua verdadeira... quem ele é realmente, né? Por dentro. E ver a forma como ele é recebido durante a sua transição, até completar a sua transição. É de uma... assim... é delicado, acho que eu posso dizer que é contado de uma forma delicada. Talvez não muito aprofundada, eu acho que até... não sei se era essa a proposta, né? Mas eu gostei da forma como foi feito aqui, então... foi... não inesperado, talvez. Não foi inesperado. Mas eu acho que é realmente lindo, eu acho que é a palavra, porque... apesar, né, de a gente ver o preconceito, né? O lado cruel do ser humano, a gente também vê algo bom. Isso sendo... tendo uma reação contrária da que ele esperava, porque enquanto ele era Laurent, ele sempre recebeu, né, não teve uma boa relação com aquelas pessoas, mas aí ele vai receber essa bondade dessas pessoas inesperadas e vai receber pedras daquelas que ele não esperava. Então, foi incrível. Eu amo esse livro, eu lembro muito sobre esse livro. Sempre que eu bato o olho nele, eu lembro da história e eu fico com uma vontade enorme de reler. Talvez eu faça isso em algum momento. Eu li através da tag, né? E agora acabei querendo ter essa edição mais simples em casa. Também da Dublinense. Porque não é mais fácil de ler. Livro que na capa dura eu gosto mais, porque é mais confortável, né? Então... inclusive, quem quer ler tem essa edição da Dublinense, não essa da tag. Enfim, inesquecível. Agora vamos pro gênero policial, né? Não era fã desta autora há muito tempo. Na verdade, nunca fui e talvez ainda não seja. Mas, por tudo que envolve essa mulher. Mas esses livros eu descobri por um acaso. Eu nem sabia de quem era o autor, a autora no caso, né, porque ela assina por um pseudônimo, e foi bem por acaso, e eu fiquei, tá bom, é interessante. Continuei a ler os outros livros da série, até chegar então a este quinto livro, que é o que eu vou mostrar pra vocês, porque talvez seja o que eu mais me conectei, e gostei de ver, talvez pelo sentido de que eu não estava acostumada a ler um livro que o autor me leva junto a cada passo de investigação do detetive, até, né, descobrir o culpado de algum caso. Então, foi o que aconteceu nesse aqui, e eu achei sensacional, que foi então Sangue Revolto, da J.K. Rowling, ou Robert Galbraith, que é o pseudônimo dela, como eu disse. Esse aqui é o quinto livro, e é incrível, sensacional. É um caso arquivado que eles vão resolver. Inesperado, né? Porque eu fiquei, será que é mesmo? Não pode ser, mas será? Mas como eu disse, a gente vai acompanhar as investigações, e diferente dos outros livros, aqui a gente tem, pelo menos eu senti isso, né? Uma maior detalhe, mais detalhes, né? Mais informações, e eu fui descobrindo as coisas junto com o Strike e a Robin. Então, foi um livro sensacional, que eu fiquei vidrada. Eu li isso aqui muito rápido, pelo tamanho dele, né? São mais de 900 páginas, se eu não me engano. E sensacional. E a gente não acompanha só o caso, né? A gente acompanha também a vida pessoal desses detetives, que também é incrível. São personagens que já estão ainda mais incríveis aqui do que eram lá no primeiro livro. Também tem crescimento de personagens e de relações, né? E enfim, incrível. E a Robin aqui está uma mulher fantástica. Ainda mais fantástica do que ela era, porque ela finalmente, né, está livre. E eu amei. Incrível, maravilhoso. Amo falar sobre esse livro, porque é um dos meus preferidos do gênero. E aí vamos para o gênero de época, porque eu sou assim. Essa é uma autora que se tornou a minha favorita do gênero, e
e que me mostrou que, né, existe mais do que Julia Quinn em romances de época, mais do que Lisa Kleypas, né, aquele gênero, aquele estilo específico delas, né, de escrever romances de época. Essa aqui é muito mais... A gente sente como se estivesse realmente em outra época com ela, pela forma que ela escreve, né. E é sensacional, se tornou a minha favorita e se tornou... Essa série específica se tornou a minha favorita até o momento. Que é, então, eu separei o primeiro livro, que é Uma Proposta e Nada Mais, da série Clube de Sobreviventes. Esse aqui e o segundo são os meus favoritos da série, que é a história do Hugo, e o segundo é o do Vincent, e que são personagens sensacionais, que são mais do que aparentam ser, né? Aqui a gente tem o Hugo, que ele é todo grandalhão, com cara feia, sabe? Que não se abre pra todo mundo, mas pra nossa protagonista ele vai, né, mostrar o lado gentil dele. E sensacional, eu amo esse livro, eu amo esses personagens. E aí lá no segundo livro a gente tem o Vincent, que é cego, e ele vai enxergar então a nossa protagonista, enxergar no sentido de entender que ela é mais do que um ratinho, mais do que alguém que precisa ficar na sombra dos outros personagens, das outras pessoas. Então são dois livros que me fizeram me apaixonar por esses personagens que não são perfeitos, que têm defeitos, que têm cicatrizes, problemas, traumas, né? Carregam muitas coisas, mas que merecem ser felizes e que vão ser felizes, e com os amigos, com a família que eles vão construir, e enfim, incrível. Essa é uma série sensacional. E como eu disse, meus livros de época favoritos até o momento. Aí vamos para os clássicos, porque eu também leio clássicos. É um clássico nacional, eu não terminei, mas eu vou mostrar a primeira parte, que foi a que eu li, que é então O Continente, que é a primeira parte de O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. Tenho aqui os dois outros livros para ler, mas ainda não peguei, porque apesar de amar os Terra Cambará, ainda fiquei um pouquinho, né, chateada, porque eu detestei a Bibiana. Mas a história, né, toda essa ambientação, porque também tem o fato de que se passa no Rio Grande do Sul, a minha terra, onde eu moro, que eu acho que eu amo ler livros que se passem aqui, então, mesmo que seja há muitos anos atrás. Então, tem mais esse detalhe. E eu amei, assim, a construção da história, ver a narrativa, né, o tempo passando, os personagens, né, seguindo, crescendo, envelhecendo, morrendo, e aí os filhos, os netos, os bisnetos, e dessas duas famílias, né, que vão se encontrar em certo momento. Foi incrível, eu realmente amei. Preciso continuar, mas é que também tem a questão do apego, né? A gente tem todos esses personagens muito presentes, e acredito que nos próximos vão ser outros, né? Os descendentes desses personagens, e todos ainda estavam muito presentes aqui. Então acredito que pra lá os mais antigos vão ser esquecidos, porque, né, faz muito tempo. Mas enfim, esse aqui é sensacional, eu amo. E aí, um livro alemão, de um autor alemão, que finalmente comecei a ler, o famoso Pacto Fáustico, que não existe só lá em Chapolin, e eu amei. Inclusive, tudo que tem a ver com o Pacto Fáustico eu acho sensacional. Preciso ler mais. Comecei Fausto também, do Goethe. Mas enfim, vamos a esse aqui, que é Doutor Fausto, do Thomas Mann, o meu primeiro grande desafio. Porque apesar disso aqui ser enorme, foi fácil, porque eu conhecia a linguagem, eu conhecia as coisas que eles falavam, né? São naturais pra mim, são conhecidos pra mim, porque, né, enfim, sou do Rio Grande do Sul, então muitas coisas aqui já me eram familiares, então foi fácil me, né, entrar na história e, né, acompanhar essas pessoas. Mas aqui foi diferente, foi mais difícil pelo fato de ser muito narrado, não teve muita conversa até certo ponto, onde as coisas começam a ficar interessantes, mas ao mesmo tempo que pode ser complicado, também é fácil,
Porque quando eu via, né, se eu sentasse e lesse, quando eu via, eu já tinha lido 2, 3 capítulos. Então, tem a dificuldade da interpretação, mas a leitura é simples, não é uma coisa muito difícil de ler. Então, foi um misto assim, de sensações que esse livro me trouxe. O tema que eu amei, os personagens super interessantes. O Adrian, eu fiquei bem curiosa sobre ele. Inclusive queria mais, né? Mas já é enorme, né? Se tivesse mais, ia ser complicado. Foi um grande desafio. Eu fiquei muitos meses lendo ele. Parei por um tempo, voltei. Mas consegui. Foi um desafio que eu me propus a ter e realmente terminar, né? Eu não ia desistir e eu realmente consegui. Então foi uma vitória também. E é um favorito. Também aqui na minha listinha tinha que ter Stephen King, porque, né, é um dos meus autores favoritos de todos os tempos da vida. Talvez o grande favorito, porque é um autor que eu quero ler tudo dele. Separei aqui um livro de contos, que é o primeiro livro de contos do Stephen King que eu li, e foi o ponto onde eu percebi que eu realmente amava a escrita desse autor, a forma como ele contava as histórias que ele contava, claro, e enfim, onde eu percebi que ele era um dos meus autores favoritos. E foi então Escuridão Total Sem Estrelas. São quatro contos aqui, e são 4 contos muito fortes, talvez um dos mais... 3 deles são os mais fortes que eu já tive contato do autor, assim, porque é o mais forte e pesado, né, nesse sentido. E realmente, a capa escura, tudo combina com esses personagens, porque acho que ele adora trazer o pior do ser humano, né, não existe esperança aqui. E são realmente complicados, mas eu achei incrível. Eu entrei na história, eu senti tudo ali que esses personagens tinham, e tudo de ruim, né? Mas o primeiro conto foi o que mais me pegou, me deu um certo medinho, o que eu achei incrível. E enfim, sensacional. A gente tem os contos então 1922, Gigante do Volante, Extensão Justa e Um Bom Casamento. Que não tem nada de bom, tá? E sensacional. Inclusive tem vídeo aqui do ranking dos meus favoritos do autor que eu já li até o momento. E esse aqui tá entre os, né, lá em cima. Se vocês quiserem saber qual que é o primeiro, vai lá assistir o vídeo. Enfim, incrível. Meu autor favorito. Aí, ainda nesse universo sombrio, acabei pegando A Estrada da Noite, do Joe Hill. Ele não estaria nessa lista, porque eu pensei, né, já tem Stephen King, vou botar o filho dele também. Mas, ainda mais sendo o único livro que eu li dele até agora, mas foi talvez o primeiro livro que realmente me deu medo, o sentido de medo realmente. Não é aquela coisa do terror psicológico, da gente ficar sentindo aquele desconforto, né, pelos personagens. É realmente medo, porque tem o velho que aparece aqui nessa história, pra mim é tensa coisa. Então é um pouco diferente do Stephen King, porque isso aqui vai direto aos problemas da questão. E amei. Achei bem interessante. Todos os 2 personagens em foco aqui, né, que é o nosso Jude e a George, eu acho, a namorada dele da vez. Acho que é. E a gente tem um fantasma, então, a gente tem um fantasma que não tá assombrando a casa, tá assombrando o Jude. Então, não importa pra onde ele vá, o fantasma vai atrás dele. Isso aqui é sensacional. Então, é só por isso que eu botei esse livro na lista, tá? Então, talvez ele realmente seja um favorito. Aí, uma distopia mais jovenzinha, da época que surgiram as famosas distopias, né? Esses universos distópicos, onde tudo foi destruído. Temos um novo sistema, que não é tão bom quanto parece. Mas o único que eu realmente me propus a ler e gostei foi esse aqui. E botei na lista principalmente porque recentemente eu li, não é tão recentemente, mas eu li o novo livro, né, que saiu como se fosse uma continuação disso aqui, mas foca mais no irmão do personagem agora grande, né? E foi onde eu percebi
o quanto eu amava esses personagens dessa história. Porque fiquei muito com aquela coisa de nostalgia, dessa coisa de saudade dos personagens, de querer ler mais sobre eles, de realmente de gostar dos personagens, de gostar de estar lendo, só lendo sobre eles ali, pra mim já era incrível. Foi então Legend, da Mary Lou. Separei Legend porque foi o primeiro livro, né, da trilogia, mas eu poderia colocar a série como um todo aqui, também faria sentido. Enfim, é uma série que eu sempre vou sentir saudade, que eu vou querer folhear, ler algumas coisas sobre eles. Talvez um dia eu releia essa série. Foi uma trilogia que eu terminei querendo mais. Querendo um final mais justo também para os personagens, mas mesmo assim eu achei incrível que a autora foi lá e terminou. Assim, né? Entregou ali, ó. É isso aqui a trilogia. É isso, entendeu? Claro que anos depois foi lá e trouxe Rebel, mas de certa forma ela fechou a trilogia. Então, achei sensacional e tá no meu coração. Favoritadaça. Um que eu li esse mês, mas já se tornou meu favorito, que é A Casa no Mar Cerúleo, do T.J. Klune. Super famosinho esse livro, né? Um monte de gente falando sobre ele. Pensei comigo mesma de que talvez não fosse tudo isso. Não, né? Mas talvez no mesmo caso de alguns que eu já mostrei aqui, né? Não é aquela coisa, uma super fantasia, cheia de coisas acontecendo e tal. Não, é uma história mais calma, de um personagem de 40 anos, então um personagem mais maduro, mas que ainda vai descobrir, né? Vai descobrir algumas coisas sobre ele mesmo. E crianças especiais, mágicas, um outro personagem super misterioso que também é incrível. A gente tem a nossa Sprite de ilha, que também é sensacional. Enfim, todos os personagens aqui são encantadores. Me fizeram querer ler tudo isso e muito mais. Eu queria que tivesse mais umas 300, 400 páginas só falando sobre eles. Eu amei conhecer o Linus, as crianças, inclusive Lucy, o nosso anticristo, o Arthur, a Zoe, todos os personagens incríveis, até a moça do chiclete. Achei lindo demais, eu amei esse livro, eu me emocionei, porque de certa forma parece, se a gente, quem lê sabe, né? Parece uma coisa tão simples, a gente vai lendo uma história simples de um assistente social que vai se envolver ali com aquela família, que na verdade, né, se torna uma família. E vai ele mesmo se descobrir, mesmo aos 40 anos, que ele é muito mais do que só o Linus, né? Ele tem muito mais dentro dele. Ele é fantástico. A cada capítulo a gente tinha uma certa... aquelas frasezinhas de fazer a gente, né, suspirar e concordar e dizer isso aí mesmo, é isso. E, enfim, lindo, lindo, lindo. Eu já peguei ele, inclusive, a cada semana que passa eu abro ele às vezes e começo a ler. Simplesmente ler algumas partes. Eu tenho vontade de começar tudo de novo também, então é lindo e se tornou um dos meus favoritos. Eu recomendo que todo mundo leia porque ele é maravilhoso. Enfim, é lindo esse livro, tá? Pra fechar, sem querer querendo, vamos fechar com um romance, um romanção. É um livro pra chorar, é um livro pra sofrer, é um livro pra refletir, é um livro fantástico, perfeito, um dos meus favoritos da autora, que é então Vergonha, da Brittany C. Cherryh. Eu não estou dizendo que ele é o meu favorito de todos esses que eu mostrei, tá? Lembrando que eu separei a coisa por gêneros aqui. Então, do gênero romance em si, né, é Vergonha, o meu favorito, junto com Ar que Respira, mas eu não queria mostrar os dois, então vou mostrar só Vergonha. Isso aqui é sensacional, apesar da capa, que eu sei que tem muita gente que não gosta, mas depois que eu vi a nova, eu preferi essa aqui ainda mais. Mas enfim, sobre a história, né, é um romance. É uma cidade pequena, a gente tem um personagem que foi meio que renegado ali, colocado na beirada ali, né, como um insignificante que não merece atenção. A gente tem a nossa protagonista, a Grace, que é uma mulher super forte, apesar de talvez não ter muita consciência disso, que tá passando por um luto, mais um. Quando a gente descobre por quantos ela já passou, é ainda mais emocionante.
esses dois personagens se descobrindo juntos que podem fazer, né, a coisa dar certo. São personagens que fazem bem um para o outro, né, vão se apaixonar, aquela coisa toda, mas tem ciência de que eles precisam de algo mais para se curar, antes de poderem amar outra pessoa, né, se entregar realmente a alguém, para que eles sejam felizes, né, e não carregar esse fardo junto com eles, juntos, que, né, também não faria tanto bem assim. Então, tem a coisa da terapia, tem o luto, que eles precisam passar por isso, principalmente ela, que é terrível. A gente tem sobre maternidade aqui, fé também, posta muito a prova aqui. A gente tem a questão de cidade pequena, que é complicado, a gente sabe, principalmente para as mulheres. Enfim, é um livro incrível, é lindo. Tem muito aqui sobre, principalmente, superar perdas, né? Então, é sensacional. É mais do que só uma capa com um cara sem camisa. Então, agora tem a capa das flores aí, pra quem quiser ler sem ter vergonha. E, enfim, esse livro é lindo. Tem resenha aqui no canal. Eu chorei falando sobre esse livro na resenha. Vou deixar aqui nos cards. Enfim, um romanção aí pra fechar esse vídeo. De um jeito muito bom, né? Então, foi um vídeo de coisas boas, só livros bons. E foi isso. Essa é a minha pilha de livros fantásticos que estão entre os meus favoritos da vida. São os meus favoritos da vida, eu acho que eu posso dizer isso. Só não me peçam pra dizer o favorito, porque isso aí eu não vou fazer, eu não posso. O meu lado libriano, pra quem acredita em signos, não permite. Eu realmente não consigo. Mas esses são os livros que eu realmente amo. Espero que tenham gostado deste vídeo aí comemorativo dos meus 24 anos. É isto, tá? Links vão estar aqui na descrição pra quem tiver interesse em adquirir alguns desses livros. Eu espero que sim. Tem muita coisa boa aqui, modéstia à parte. Pra fechar, eu não podia fazer uma coisa dessa, né? Tem mais 2 livros que são fantásticos e eu não podia deixar de mostrar pra vocês, né? Porque, poxa vida, que são os meus livros que eu escrevi, que também são meus favoritos da vida, são muito importantes, né, pra mim. Que é, então, A História da Garota que Desafiou e De Outro Mundo, os físicos que eu estou mostrando pra vocês, porque eles também estão em e-books e tem mais um e-book. Então tá lá pra quem quiser saber mais sobre essas histórias também. Mas esses 2 aqui, principalmente, porque é onde tudo começou. Aqui foi realmente onde tudo começou. E esse aqui foi um pouco mais pra frente, uma outra fase da minha vida. Mas que significam muito pra mim. Me marcaram também. São muito importantes pra Andressa, hoje de 24 anos. Então, quem quiser conhecer as minhas histórias que euzinha escrevi, também vai estar o link aqui na descrição dos 2. Esse aqui só em e-book, que daí o físico é só comigo. Inclusive no Instagram, que o meu Instagram também vai ter link aqui na descrição, para quem quiser conhecer. Enfim, são 2 livros fantásticos. Aqui um romance com suspense, que é ambientado aqui no Rio Grande do Sul também. Os 2 são. A gente tem uma coisa de destino por aqui. E aqui, lendas urbanas, uma lenda, assim, conhecida até, pelo menos acredito eu, por aqui. Então, que transformei num romance com mistério mais jovem. E esse aqui um pouco mais ali, né, universitários. É isso, vamos encerrar com coisas boas por aqui. E links na descrição, como eu disse. Não deixem de comentar aqui comigo se vocês já leram algum desses livros, se vocês gostaram deles e qual o livro favorito de vocês, tá certo? Curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês e não deixem de se inscrever no canal para me dar esse grande presente de aniversário que é a inscrição de vocês no canal, tá certo? Um beijo e até a próxima!